Então, tem algumas pessoas que estão aqui estavam lá na sala, assim, né? Basicamente, eu vou repetir. A gente nunca repete igual, né? Mas o assunto é o mesmo. Né? É falar sobre como a gente consegue impulsionar a nossa escola através de projetos culturais. Tá? Acho que a gente gosta de ser pontual, né? Aqui em Joinville, pelo menos, a gente começa evento sempre se é 8 horas, é 8 horas. Então eu vou falando aqui, conforme o pessoal for entrando, depois a gente tira dúvidas. Então vamos lá, pessoal. Quem sou eu, né? Então eu me chamo Fábio Esqueira Martins, eu atuo aqui no Instituto Arte Maior, em Joinville. Sou responsável pelos projetos do Instituto e também pela gestão. Né? Hoje estamos, inclusive, num processo de encontrar mais pessoas, né? A gente precisa ir crescendo e somando, e encontrando mais gente para a gente conseguir dividir as funções, porque acho que todos vocês passam por isso, né? A gente tem muito trabalho e muitas vezes pouco dinheiro, né, para fazer todo esse trabalho. A ideia aqui é que eu consiga mostrar para vocês talvez um caminho para ter um pouco mais de dinheiro para conseguir estruturando essa equipe, estruturando novas frentes para as escolas de vocês. Então tá. Então eu sou diretor aqui no Instituto Arte Maior, né? Eu tenho mais de 10 anos de experiência trabalhando principalmente com Lei Rouanet. Também atuo com leis de incentivo ao esporte, junto a uma academia que se chama Matusa Bujutsu, aqui de Joinville. Minha trajetória, eu tenho um pouco mais de 8 milhões de reais captados para os nossos projetos. E o que eu quero mostrar para vocês é um caminho que é possível, né, que é um caminho que nós adotamos aqui de crescimento através de leis de incentivo. Tá? Quem quiser, depois segue lá no Instagram, Fábio Arte Maior é meu Instagram. E tá ali meu e-mail também, se alguém quiser fazer contato. Então, espera aí que agora... Aqui, consegui trocar. Então é a provocação, né, para a gente começar esse papo. E se a sua escola não dependesse só da mensalidade? Porque eu imagino que a grande maioria das escolas de vocês tem como principal fonte de renda a mensalidade do aluno. Né? E nós fomos assim por muito tempo, até que eu encontrei um novo formato de trazer renda e possibilitar alguns trabalhos que eram impossíveis com a mensalidade. A gente sabe que a mensalidade, assim, acho que um grande problema da escola de música, né? Primeiro é que o nosso trabalho ele está vinculado ao nosso tempo. Né? Então o professor ele tem uma capacidade de rendimento, né? Chega que o tempo dele acaba do dia, ele consegue atender x alunos dia, x alunos semana. E a escola da mesma forma, né? Porque para cada professor você precisa de uma sala de aula, para cada aluno você tem um professor, então e a tua mensalidade é restrita a um valor, porque a gente não consegue aumentar o quanto a gente gostaria, tanto pela informalidade que existe no mercado. A gente sabe que as escolas, conforme vão crescendo, você precisa adotar uma formalidade, né? Você precisa ter tudo certinho. Você concorre muitas vezes com escolas que estão começando e que enfrentam outras dificuldades, e uma delas é a formalidade, então ela acaba praticando valores menores, então é um mercado difícil, né? E que a gente, então, não tem muitos recursos só na mensalidade, trabalhando só com a mensalidade. E aí, então, essa provocação, né? E se a sua escola não dependesse só dessa mensalidade, se ela tivesse outras fontes de recurso para impulsionar o trabalho que você faz? E aí eu apresento para vocês, né, os projetos culturais, porque eles podem financiar espetáculos profissionais, muitos que vocês
não conseguem fazer de outra forma. Quando a gente faz nós aqui na Arte Maior, nós sempre fizemos espetáculos com os alunos. Essa, inclusive, é um diferencial nosso. Desde o princípio, a gente sempre trabalhou com eventos temáticos e colocando todos os alunos no palco, mas sempre foi com uma finalidade muito comercial, né? Porque afinal das contas aquele evento precisa ser pago e quem paga aquele evento é o aluno, né? Então, para um evento dar certo, tem que ter uma quantidade de alunos. A gente não consegue arriscar algumas coisas, né? Você não consegue investir, às vezes, na parte cultural que você gostaria de investir, porque existe uma conta para ser paga. E essa conta tem que ser paga ou da taxa de participação ou da bilheteria. E então você fica muito restrito, né? Agora, quando você consegue um financiamento através de um incentivo cultural para você fazer um espetáculo, é outra realidade, né? Porque aí você consegue tirar do papel aquela ideia que você tinha, né? Você consegue fazer um investimento num figurino, num cenário, numa produção, contratar pessoas, bons profissionais e trazer esse espetáculo artístico, né? Rico artisticamente. E também associar isso ao trabalho da sua escola. Então, o que nós fazemos hoje é ter excelentes espetáculos onde quem está em palco são os alunos, são os professores. Então, é uma extensão do trabalho que acontece em sala de aula. Tá? E a gente faz isso através, utilizando os incentivos públicos. Projetos também podem financiar bolsas de estudos, podem financiar compras de instrumento. E claro que aí existem vários mecanismos diferentes, né? Quando você fala, por exemplo, em aprovar um projeto cultural junto a um deputado federal que vai te enviar uma emenda parlamentar, é muito mais fácil você fazer a compra de instrumentos. Agora, quando você vai fazer quer fazer a compra de instrumentos através de um projeto via Lei Rouanet, por exemplo, é um pouco mais complicado. Também dá, mas é um pouco mais complicado. Então, existem estratégias, né? Os projetos podem permitir que você contrate mais equipe, né? Que você valorize a sua equipe. Então, um outro exemplo aqui, nós sempre colocamos bons cachês para nossa equipe quando a gente aprova projetos culturais, porque é uma forma de valorizar esse profissional que já está conosco, né? Que vamos dizer assim, quando precisa ser parceiro e trabalhar pelo mínimo ele faz, e por que não, quando eu consigo buscar esse recurso, é fazer uma boa remuneração para essa pessoa. Então, é uma forma de você valorizar e manter um time forte e ajudar que eles vivam da arte, né? A gente sabe que é difícil viver da arte, exclusivamente da arte, né? Muitos profissionais acabam tendo carreiras em paralelo porque não se sustentam apenas pela arte. E acho que esse é um desafio, esse sempre foi um desafio meu enquanto gestor, de poder permitir que essas pessoas vivam, né, os professores, que eles possam viver da arte deles, que eles possam ter uma carreira artística, que eles possam ser bem remunerados em sala de aula, para que eles não precisem buscar um emprego em paralelo para cumprir com suas funções financeiras, né? Porque da arte ninguém vive, né? Só da arte, todo mundo tem boleto para pagar. A gente precisa receber pela arte que a gente produz, né? Senão a gente chega no final do mês, não consegue pagar as contas. Então, existem vários benefícios, né? Que a gente consegue trazer através dos projetos culturais, até mesmo reformas, né, construção de espaços, a realização de festivais, e isso possibilita gerar uma renda extra para a instituição, para vocês, né, enquanto proponentes, enquanto representantes da instituição. Existem vários trabalhos dentro de um projeto cultural, trabalho administrativo, trabalho financeiro, trabalho de coordenação. Então, esses trabalhos que a gente está acostumado a fazer de graça, né, porque a gente produz os nossos eventos, a gente às vezes faz excelentes trabalhos e a gente está acostumado a não receber por isso, porque essa é a nossa realidade. É a realidade da grande maioria, foi a minha realidade por muito tempo. Então, hoje eu consigo
criar um projeto cultural extremamente relevante para a cidade, extremamente relevante para as pessoas, remunerar bem as pessoas que trabalham comigo e me remunerar, porque é um trabalho, né? É um grande trabalho, por sinal. A visibilidade também é algo que os projetos culturais trazem para as escolas. Quando a gente faz um projeto de fins particulares, né? Então você faz lá a apresentação da sua escola, apresentação com os alunos, dificilmente você consegue uma mídia sem pagar. Se você vai falar com uma rádio, alguma coisa, uma TV, eles vão, tá, quer anunciar, né? Você vai pagar para sair aqui. E quando você faz um projeto que tem uma finalidade social, esse projeto normalmente ele tem uma boa abertura da mídia, porque você está fazendo algo para a comunidade, está fazendo algo que vai ter uma entrada gratuita, que vai ter algum tipo de entrega social, né? Vai ter acessibilidade, vai trabalhar com alunos que são bolsistas, que são que estão ali num processo de desenvolvimento. Então, acaba que você tem uma abertura maior da mídia e isso leva o nome da sua escola. Então, para que a gente prossiga aqui, né, nesse papo, eu preciso falar um pouquinho sobre as leis de incentivo. E aí, elas funcionam. Primeiro, assim, né? Eu não sei se vocês quiserem escrever no chat para eu não ficar falando tão às cegas. Quem já fez algum projeto por lei de incentivo, ou quem nunca imaginou, nunca passou pela cabeça, nunca tentou, se vocês quiserem escrever alguma coisa para mim no chat, eu vou acompanhando aqui e eu vou direcionando um pouco esse papo. Mas eu gosto de falar que o incentivo público ele existe porque de uma forma bem lúdica eu falo isso, né? O governo ele entende que a cultura ela é importante para a população. Ele sabe disso, né? Que a cultura ela forma as pessoas, que a cultura torna os cidadãos melhores, que ela tem um potencial econômico, né? Mas o governo não consegue fazer cultura na dimensão que é qualquer país, na verdade. Por isso que os países têm os seus mecanismos de incentivo à cultura. Agora imagina no Brasil, né, na imensidão que é o Brasil, como que o governo vai assumir a responsabilidade de promover a arte em todo o território nacional, de ele executar, entende? Aí vem a brincadeira que eu falei para o amigo aqui, né, que eu não ia fazer. Como é que ele vai levar uma apresentação lá para Florianópolis? Lá para falar com o manezinho, ele tem que falar na língua dos golfinhos, tudo é tudo com i. Como é que ele vai se comunicar com aquela cultura que é extremamente nichada, regional, né? E ele vai pegar aquela mesma apresentação e vai levar lá para o Acre, que é completamente diferente, outra realidade. Então, é por isso que é necessário esse promotor da cultura local, né? É necessário o agente cultural. E o que o governo faz, na verdade, é falar de forma lúdica, né? Repetindo, ele fala o seguinte: olha, eu quero que aconteça cultura, mas eu sozinho não consigo promover cultura. Eu preciso que alguém faça isso para mim, né? E eu estou disposto a pagar, né? Então ele paga para que alguém faça a cultura. Acontece que muitas vezes nós, de escolas de música, nós estamos tão focados no nosso dia a dia, atender o aluno, né, no processo comercial da escola, que a gente esquece que existe esse recurso e essa necessidade. E a gente não vai atrás disso, né? Enquanto que, e eu tenho certeza que todos vocês fazem excelentes trabalhos culturais, né? Enquanto que tem muita gente que faz trabalhos culturais horríveis que acessam esse dinheiro, entende? Muita gente vive de lei de incentivo, sabe? Às vezes realizando trabalhos que não são relevantes para a sociedade.
né? Então, essa é a minha provocação, né? Talvez muitos de vocês que estão aqui me ouvindo, vocês têm capacidade de fazer excelentes projetos, levar muito valor para a sociedade e impulsionar os trabalhos de vocês, impulsionar as escolas de vocês, né, as equipes de vocês, gerar renda e levar isso em conjunto com as atividades que vocês já exercem com a escola de música. Então, vou falar um pouquinho sobre a lei de incentivo, né? Então, basicamente, nós temos dois tipos de fomento, que é o fomento direto e o fomento indireto. O fomento direto é quando você participa de um prêmio ou de um edital, tá? Que nem já foi colocado aqui, né? Deixa eu ler aqui, ó. Faço projeto pela Paulo Gustavo, Aldir Blanc, né? Então, esse tipo de projeto de edital, ele tem o seu lado positivo, que é você receber o dinheiro, né? Uma vez que você aprova o projeto, o dinheiro cai na sua conta. E aí, o dinheiro já está ali, né? É mais fácil, por um lado. Por outro lado, esses projetos, eles normalmente têm um valor muito limitado. Porque o que é um fundo, né? O que é um prêmio? É mais ou menos assim, quem está organizando, né, o dono do dinheiro, que pode ser o governo federal, estadual, municipal, pode ser até mesmo uma empresa, o dono do dinheiro, ele vai falar o seguinte, olha, eu tenho aqui 3 milhões. Desses 3 milhões, 1 milhão vai ser para a cultura. Do 1 milhão para a cultura, eu vou aprovar 5 projetos de 100 mil e outros 10 projetos de 50 mil, certo? Aí você vai pensar, pô, eu quero fazer meu projeto de 100. Para eu fazer o que eu quero fazer, eu preciso de 100. Mas tem só 5. Ah, não, vou escrever no de 50, porque tem mais chance, tem 10 chances de ganhar. E aí tem 1.000 pessoas que se inscrevem para escrever aquele projeto, né, que mandam um projeto. Então, é como um vestibular, né? Você tem lá 10 vagas e você tem 1.000 candidatos. Às vezes o teu projeto é excelente, mas ele não passa, porque tem muito candidato, né? E ele também é um prêmio. Então, assim, às vezes você errou um documento, errou alguma coisa, ele vai para uma linha de corte, né? O objetivo é corte para conseguir selecionar aquela cota que eles têm. Então, muitas vezes no prêmio, no edital, você despende muita energia para fazer um projeto, escrever e tudo mais, e ele morre na casca, né? Você gastou energia, gastou tempo, gerou uma expectativa, e aí, putz, não passou. Aí é uma frustração. Não estou dizendo que não é para fazer, sabe? Nós fazemos aqui também. Mas eu estou dizendo que, por um lado, é vantajoso de você ter o dinheiro, e do outro lado, existem essas limitações. Tá? Agora, quando você vai para o fomento indireto, que é o caso da Lei Rouanet, da Lei do Audiovisual, né, de leis de incentivo estadual e municipal, né, não é todo estado e não é todo município que tem, mas quando você vai para esse tipo de mecanismo, o que acontece? Você tem mais flexibilidades, tá? Você tem valores maiores de projetos, só que você não ganha dinheiro, né? Então, por exemplo, eu vou falar aqui no estado de Santa Catarina, nós temos o PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura do estado de Santa Catarina. Limite por projeto é de 1 milhão e 200. Então, você pode ter um projeto só por proponente e esse projeto pode ter no máximo teto de 1 milhão e 200, que é um baita teto, excelente, né? Quando você vai para a Lei Rouanet, quase que não tem teto. Tem lá, mas é tão grande que é como se não tivesse para gente. Aí qual vai ser o teto do teu projeto? O teto do teu projeto vai ser o quanto você consegue captar. Aí que está o negócio. Porque você o primeiro projeto tem que se limitar a 200 mil.
Tá? A primeira vez que você escreve um projeto tem que ser 200 mil. Dá para chegar até 300 lá, tem uns macetezinhos. Mas depois que você fez esse primeiro projeto, aprovou, executou, o teu próximo projeto pode ser de 5 milhões, se você quiser. Pode ser de 10. Só que você tem que captar. Se você não captar, não adianta de nada. Então, como é que normalmente acontece na Lei Rouanet? Você vai aumentando o teu projeto à medida que você vai aumentando a tua capacidade de captar. Tá? Então, não adianta escrever um projeto de cara de 1 milhão. Você vai escrever, na verdade, o teu primeiro tem que ser de 200. Teu próximo, 200, captou os 200? Opa, vou fazer um de 400, porque 200 eu sei que eu capto, entende? No outro ano captou 300, fez um de 400, captou 300, beleza? Executa com 300, entende? E aí você vai administrando isso, você vai administrando. Porque o que é o importante aqui? É que você precisa ter uma capacidade de captação de pelo menos 20% do valor do projeto que você escreveu. Então, se você conseguir captar 20%, o projeto abre e aí você executa. Aí você vai executar aquele projeto proporcional ao que você falou que ia fazer. Então, se eu fiz um projeto de 1 milhão para fazer 10 apresentações, eu posso executar ele com 20%, 200 mil, para fazer 2 apresentações. Ele ficou proporcional, tá? Então, a vantagem aqui do mecanismo indireto é esse, né? Você tem, claro que você tem que obedecer o que cada lei prevê, né, de possibilidades, mas você tem uma flexibilidade maior para trabalhar. E também não é uma competição. Então, assim, eu escrevi um projeto por Lei Rouanet. Se alguma coisa não estiver de acordo, ou se eu esqueci um documento, abre uma diligência. Eu respondo a diligência. Entende? Ah, eu pedi lá uma remuneração para o coordenador do projeto de 8 mil por mês. Aí o avaliador, talvez ele vai falar assim, não, 8 mil está fora do mercado. O mercado é 6. Tá bom. Aí eu vou lá e adapto para 6. Mas eu não perco o projeto. Entende? Que é diferente do edital. Do edital eu perco, porque lá vai para água abaixo. Então você vai fazendo ajustes até a aprovação do projeto. Aprovou. Beleza, agora só para executar. E aí é outra história, né? Executar o projeto, depois prestar contas. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Tá? É algo que tenho certeza que todos vocês que já administram uma escola, que é muito difícil, tenho certeza que vocês conseguem fazer isso. Deixa eu pular aqui. E aí, então, né, vou falar rapidinho aqui, de onde vem o dinheiro, né? Para quem ainda talvez não tenha uma visão disso, né? Quando a gente fala em mecenato, né, que é quando você precisa captar o dinheiro, os projetos de lei de incentivo federal vêm do imposto de renda de pessoa física e da empresa com lucro real. O incentivo do Estado vem através da destinação do ICMS, e quando é um projeto de âmbito municipal, normalmente é destinado ISS e IPTU. Mas claro que isso pode mudar conforme, né, as leis de cada município. E aí quem pode acessar esses recursos, né? Então, pessoas físicas ou jurídicas com atuação cultural vão poder acessar esses recursos. Lá no CAEM, eu falei sobre empresas sem fins lucrativos, né, que são os institutos. Eu achei que eu dei um nó na cabeça da turma lá, gerou muita dúvida. Então, eu mudei um pouco aqui o discurso, só para a gente não gerar confusão, né, tentar ser mais claro. Mas então, assim, ó, um requisito número 1 para você acessar a verba pública para fazer um projeto cultural é você ter dentro do seu estatuto social ou do seu contrato social que você tem atuação cultural. Você não pode ser uma borracharia e querer fazer um projeto cultural. Não vai ser aceito. Né? Você tem que ter uma empresa constituída com finalidade cultural. Ou se você for fazer isso como pessoa física, que eu não recomendo, você tem que ter lá um portfólio que você é um artista e você tem capacidade técnica para fazer isso, entendeu?
Então, alguns mecanismos permitem que empresas com fins lucrativos entrem com projeto, que é o caso da Lei Rouanet. Tá? Então, todos vocês que têm uma escola constituída como empresa com fins lucrativos, né, vocês podem escrever um projeto pela Lei Rouanet. Tá? Mas alguns mecanismos não permitem. Por exemplo, o Fundo da Infância e Adolescência, que é o FIA, ele só permite que acesse esse dinheiro a instituições que são sem fins lucrativos. Tá? Para receber emenda parlamentar, também, também precisa ser sem fins lucrativos. Para você fazer um convênio com público, né, direto, como é o caso aqui em Joinville, a gente é contratado pela Prefeitura de Joinville para desenvolver o trabalho de fanfarra nas escolas. Nós atendemos 1.500 alunos na rede pública, são 25 escolas ao total, e nós somos remunerados diretamente pela prefeitura para fazer esse trabalho, mas nós só podemos fazer isso porque nós somos sem fins lucrativos, tá bom? Mas o mais importante que vocês saibam aqui é que no estágio que vocês estão, vocês podem escrever projeto via Lei Rouanet. E aí, olha esse gráfico, né? Nós tivemos em 2024 3 bilhões, 42 milhões, e aí o que vem depois nem importa, né? 3 bilhões e 42 milhões que foram efetivamente captados para projetos culturais. Tá? Esse dado é do Salic, vocês podem entrar ali, tem o link, acho que não vai dar para pegar por aqui, né? Depois eu posso clicar aqui, mas se vocês escreverem Versalic no buscador aí, vocês vão achar. E é um portal muito transparente, você consegue ver, nossa, dá para brincar muito ali. Dá para ver as empresas que incentivam, dá para ver quanto o teu estado consegue captar de recurso, né? Quanto, na verdade, conseguem captar de recurso dentro do seu estado, enfim, tem várias métricas ali. E quando eu tirei esse gráfico, que foi na data do CAEM, né, na sexta-feira anterior ao CAEM, os dados de 2025 estavam em 873 milhões. Ou seja, tem muita grana aí, tem muita grana ainda disponível. E o mais interessante aqui é que existe muito dinheiro disponível. E existe muita, vocês sabem, né? O que mais tem no Brasil aqui é gente que paga imposto. Nós somos um dos países que mais recolhe imposto no mundo, né? Só que a grande maioria das pessoas que pagam imposto não sabem sobre destinação de imposto. Então, o desafio que a gente tem, na verdade, é de instruir o mercado, tá? Então, o desafio é a captação, como eu já falei, né? E esse desconhecimento do mercado. As empresas, as pessoas não sabem que elas podem destinar. E aí existem alguns medos, né? Como o medo da malha fina. A pessoa fala assim, alguns associam a lei de incentivo à esquerda, né? Fala, não, isso aí é coisa de vagabundo. Desculpa a forma que eu estou colocando, mas vocês sabem que entende? Ah, não, isso aí é para financiar artista famoso. Isso aí é coisa de desvio de dinheiro. Não estou falando que não tem. Tem, infelizmente, assim como tem em tudo, entende? Mas aqui em Joinville, por exemplo, as grandes instituições que acessam esse recurso, elas não são nada de esquerda. E também não teria problema nenhum se fosse, tá? Não estou me posicionando politicamente aqui. Só estou falando que existe alguns mitos no mercado, né? E acho que esse da malha fina é um, né? E que vou falar, em 10 anos que eu trabalho com captação, nunca tive nenhum problema com nenhuma pessoa, assim, que falou, putz, agora me ferrei aqui. Não existe isso. Existem alguns delegados aqui da Receita Federal que já nos ajudaram, inclusive indo nas associações comerciais,
falando com os empresários, no sentido, falando assim, ó, nós da Receita Federal olhamos isso com bons olhos. Se você faz a destinação do seu imposto, significa que você é consciente e que você, primeiro, você está arrecadando imposto. Segundo, você está cumprindo a sua função social, porque o governo delegou para a empresa e para as pessoas físicas que eles, né, o governo delegou essa função, que ele poderia fazer diferente. Poderia falar assim, não, paga tudo para mim e aí eu escolho para onde eu vou mandar o dinheiro. Mas ele fez diferente. Ele falou assim, não, eu permito que você que recolhe imposto escolha um projeto cultural para destinar o seu imposto. E isso, de alguma forma, é uma prova social, porque o que acontece? Tem um porquê das coisas serem assim. E vamos falar o seguinte, tem um colega aqui de Natal, né? Pensa a turma lá de Brasília, saber o que você está fazendo em Natal. O outro colega que está lá em Florianópolis. Como é que eles vão acompanhar tudo isso? Não tem como, entende? É tudo muito grande, é muito difícil. A prestação de contas eles já não conseguem acompanhar. Então, quando ele transmite para você, né, a responsabilidade de bater na porta de uma empresa, bater na porta de uma pessoa pedindo a destinação de imposto, o que ele está falando entre linhas, né? Ele está falando assim, meu amigo, se você não tiver credibilidade no mercado, ninguém vai, mesmo que não tenha custo nenhum a destinação de imposto, ninguém vai dar dinheiro para você. Por que eu vou transferir dinheiro para alguém que eu não dou credibilidade ou que eu desconfio do trabalho? Então, essa é uma prova social, né? Quando você tem que bater na porta de alguém para pedir esse dinheiro. E aí, nesse sentido, a sua escola tem muita vantagem, porque você já tem um público, você já tem relacionamento com seus clientes, com seus alunos. Quantos alunos cresceram dentro da sua escola? Quantas famílias são gratas pelo trabalho que vocês fazem, né? Pelo empenho que vocês têm com o trabalho? Então, vocês já têm uma comunidade de pessoas que podem ajudar, entende? E aí, a tarefa de casa, assim, para vocês começarem a pensar nisso, é vocês mapearem essa base. Quem são os meus alunos? Aonde eles trabalham? De qual empresa eles são donos? Entende? Mais ou menos vocês já sabem, né? Os grandes, com certeza, vocês sabem. Mas tem muito cliente escondido aí que vocês não têm ideia. Que podem ser pontes para vocês. Eu falei que, né, eu desenvolvi um trabalho numa academia de artes marciais que chama Matusa Bujutsu. Lá foi pela lei do esporte. E que é o mesmo processo da lei Rouanet, né? Então, primeiro eu fui atrás de arrumar a documentação, deixei tudo certinho, a gente entrou com o projeto. Depois que a gente entrou com o projeto, eu chamei todos os alunos e falei o seguinte, ó, galera, a gente vai fazer um projeto aqui, vai ser para bolsas, a gente vai beneficiar a comunidade, a gente pode beneficiar, inclusive lá na academia tem muita gente assim de baixa renda, né? A gente falou, a gente pode beneficiar inclusive vocês que estão aqui, os filhos de vocês, né? Tem gente que tá ali que só faz aula o pai, né, mas não consegue pôr o filho, né? Mas a gente precisa encontrar os parceiros que vão destinar imposto para a gente. E aí, com esse papo, eu consegui abrir portas de várias empresas que os alunos me conectaram com as empresas, entende? E essa conexão é com o teu negócio. Então, assim, ó, é muito relacionamento, tá? Então, não adianta, por exemplo, você me passar um contato que é da sua cidade para eu tentar captar para a Arte Maior que está aqui em Joinville. Não adianta. Essa empresa ela não quer nem saber, ela nem sabe que eu existo. Por que ela vai mandar dinheiro para cá? Entende? Ela quer destinar e ela quer ver o trabalho acontecer aí na sua cidade. Ela quer poder ir nessa apresentação musical que você vai fazer. Ela quer o desenvolvimento
E é isso que faz sentido, né? A, esse desenvolvimento local, a destinação do imposto, a empresa vai conseguir acompanhar o trabalho que é feito. Tá? Então, acho que um primeiro passo para quem está interessado em fazer isso é entender qual é a sua capacidade de captação. Que, como eu falei ali, ó, nesse slide, é preciso escrever projeto, sim, isso faz, mas isso não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Agora, o segredo está na captação. Vocês precisam descobrir quais são as conexões que vocês têm para escrever um projeto já, inclusive às vezes até de caso pensado. Aqui em Joinville tem a Companhia Águas de Joinville, né, que faz o saneamento da parte da água. A gente já conversou para escrever um projeto, não conversamos com eles, conversamos entre nós para escrever um projeto para, assim, que é a cara da Águas de Joinville, entende? É um projeto que fala sobre água, sobre o planeta, sobre a preservação, entende? É um projeto que quem vai estar em palco são os nossos alunos, os nossos professores, um musical que leva o nome da escola, feito com um tema né, de preservação e já com a cara de alguns patrocinadores, que eu tenho um relacionamento que eu posso chegar lá e falar aqui, ó, fiz um projeto pensando em você, vamos destinar teu imposto para mim? Entende? E a destinação é algo que não tem custo, né? A empresa que é do lucro real pode destinar até 4% sem qualquer custo. As pessoas físicas também podem destinar até 6% sem qualquer custo. Ela abate do imposto que ela deve. Ou ela, se ela já pagou, ela restitui esse valor. Tá? Mas esse é outro papo. Esse é o papo na hora de captar. Né? Eu estou focando aqui mais em falar para vocês as possibilidades. Então, aí eu vou falar aqui um pouquinho do case da Arte Maior. Né? Hoje, nós temos 140 alunos que são mantidos através de Lei Rouanet. E o que são 140 alunos bolsistas? São 140 alunos que quem paga a mensalidade é o projeto. Não é que eu estou trabalhando de graça. Né? Eu recebo para dar aula para esses alunos. Mas eu fiz o projeto, eu busquei o recurso e eu me remunero pelas essas aulas que eu dou, né? E não só pelas aulas, mas também pela manutenção de todo o corpo que é preciso para fazer isso. Inclusive, nós temos aqui assistente social, nós temos psicólogo, né? Nós temos várias outras, nós temos coordenação, né? Tem essas crianças recebem uniforme, elas participam de eventos, tem deslocamento para eventos, enfim, tem uma série de atividades que estão associadas à entrega dessas bolsas. Além disso, nós fazemos o Natal de Joinville já há 10 anos, que a gente faz um musical. Esse ano vai ser o terceiro ano que a gente abre o Natal junto com a prefeitura, na apresentação principal de Joinville. Outro projeto é o do Festival de Corais de Joinville, que já está entre os maiores do Brasil. Essa quinta edição agora foram 1.500, mais ou menos 1.500 inscritos, 42 grupos vindos de vários estados aqui da região e um da Argentina. Nós temos essa parceria com a prefeitura, com o programa de fanfarras, e tem outros que estão em desenvolvimento. Talvez para o ano que vem eu já possa trazer essas notícias. Então, nesse processo, né, quando a gente começou a trabalhar com captação, foram até agora 8 milhões captados para essas atividades. Né? E a captação, ela vai, a cada ano você vai ampliando as suas possibilidades, porque uma vez que você faz uma boa parceria com uma empresa, essa empresa não tem por que ela não destinar na próxima vez que ela vai recolher. Ela paga imposto todo ano, né? Então é como você forma uma carteira de clientes, de patrocinadores. O desafio é você conseguir cada vez que ele vai
porque algumas empresas que já entenderam, às vezes, o poder também da captação para elas, porque quando elas destinam para um projeto, elas associam a marca delas a esse projeto. Então, daqui a pouco, uma empresa que tem, vamos supor, 500 mil no ano para destinar, ela começa a entender assim, pô, mas por que eu vou colocar os 500 mil num projeto só, se eu posso pôr 100 mil em 5 projetos? Em 5. Aí minha marca aparece em 5, não aparece em um só, entende? Então, também tem esse desafio de você ir mostrando que assim, ó, investe em mim porque o meu trabalho é muito bom e eu entrego mais do que os outros, né? Mas a tendência é que você sempre consiga manter, se você fizer um bom trabalho, uma boa entrega, esse patrocinador, todo ano ele paga imposto. Então, ele sempre vai destinando. E aí você vai abrindo a porta de outros, né? Então, a tendência é que a cada ano você vai tendo uma capacidade de captação maior, tá? E aí só vou dar uma pincelada aqui, né, sobre o modelo sem fins lucrativos, que foi uma opção nossa aqui. A gente entendeu que fazia mais sentido. Nós temos 37 anos, né, de atividade, faremos 37 em setembro. Mas a gente entendeu que fazia mais sentido a gente passar a atuar como uma instituição sem fins lucrativos do que no modelo com fins lucrativos. Tá? Tem várias instituições, as maiores, né, do Brasil, elas optaram por esse caminho e a gente entendeu que era um processo de crescimento, que a gente seria mais relevante e a gente teria mais recursos para fazer os nossos trabalhos e para nos remunerar, sendo sem fins lucrativos, do que mantendo tentando crescer enquanto no formato de escola de música. Tá? Mas esse é um papo, também precisa de mais uma hora aí para aprofundar isso. Então, só queria trazer alguns benefícios, né? Aí, sendo sem fins lucrativos, você pode atuar com alguns recursos que você não pode enquanto com fins lucrativos, como é o caso do FIA, receber emendas parlamentares, né? Você pode fazer parcerias públicas diretas, né, com o poder público, seja com o seu município, com o seu estado, até mesmo com o ente federal. Acaba que você gera mais confiança para a busca de patrocínios. Tem vários benefícios assim do mercado, principalmente da tecnologia, com licenças gratuitas, está escrito ali, não vou repetir os nomes. Acaba não tendo a despesa do imposto, porque se a sua atividade fim for a atividade da aula, você fica isento, né, dos impostos, então é um dinheiro que sobra para reinvestir no próprio negócio. E aqui também é um grande diferencial, que é você ter a abertura da imprensa, né? Se você fizer um projeto cultural lá enquanto escola, né, com fins lucrativos, pelo projeto ter a finalidade, todos os projetos têm uma finalidade social, ele vai ter um pouco de abertura na mídia, mas não vai ser tanto como se você for sem fins lucrativos, né? Aí realmente aparece muito. Hoje a gente estava montando aqui o material do Natal e eu fiz um levantamento de mídia de novembro a dezembro do ano passado. A gente tem um serviço que se chama clipagem de mídia e fiquei assustado com o valor. Foram 3 milhões de reais em mídia mensurado, né? Só de matéria, deu mais de 6 horas entre rádio e TV de matéria, né? Aí rede estadual, enfim, matérias, muitas matérias, né? Sempre levando o nome da escola. Então, talvez possa ser uma estratégia. Tem um vídeo aqui, eu não vou conseguir passar esse vídeo, posso mandar o link depois. E aí, eu fiz essa oferta, né, lá no CAEM, com a ideia de que para quem fizer sentido isso que eu estou falando, eu estou me propondo, né, a ajudar vocês nesse processo, tá? Então, eu marquei
uma aula que vai ser no próximo domingo pela manhã, e eu fiz essa oferta para as escolas CAEM, tem que ser filiada a CAEM, e eu fiz esse valor para quem estava lá no dia, né, da palestra. Acabou que algumas pessoas pediram, depois o mais importante é que vocês, para quem fizer sentido, que participe. Então eu estou mantendo aqui esse mesmo valor de R$ 97, para quem quiser se aprofundar sobre isso. Tá? Então nessa aula do dia 17, eu vou algumas coisas aqui que eu nem falei e algumas que eu falei, mas que eu não consegui me aprofundar, eu vou trazer com mais detalhes, tá? Com a ideia de que vocês tenham um plano de ação. Vocês terminem essa aula sabendo, tá, eu vou por esse caminho, tá? Então, também compartilhando, né, um pouco do como nós fizemos aqui na Arte Maior. Enfim, a ideia mesmo é compartilhar conhecimento com vocês e eu acredito muito nesse caminho, sabe? E principalmente que boas pessoas acessem os recursos públicos para a cultura, sabe? Eu acho que vocês né, que são batalhadores aí enquanto escolas de música, que fazem um trabalho, que estão associados à CAEM, eu tenho certeza que vocês fazem trabalhos relevantes. Eu ficaria muito contente em ver vocês conseguindo elevar o trabalho que vocês já fazem através né, de projetos incentivados. Então fica o convite para quem quiser. Não pensei, eu pensei até aqui, não pensei adiante, mas dá para ler esse QR Code aí, vai cair num grupo do WhatsApp que eu fiz, e aí lá eu posso mandar a instrução de como fazer o pagamento para entrar nessa aula. Tem uma galera que está aqui que já comprou, né, para estar lá com a gente, e é isso. Aí eu queria abrir nossa, eu achei que eu ia conseguir fazer em menos tempo, mas já são 9h30, mas de qualquer forma eu queria abrir para algumas perguntas. Aí pode ser abrindo áudio aí ou mandando mensagem. Ô, Fábio, eu Oi. gostaria de perguntar. Eu já faço projetos pela Aldir Blanc, Paulo Gustavo, Fundafundo, mas eu quero muito sobre a Lei Rouanet. Eu tenho já alguns contatos. A minha cidade tem várias empresas de granito. A maioria dos donos são meus clientes, assim, os pais dos meus alunos. Só que eu não sei como começar, assim, como escrever o projeto, porque esses que eu ganho por edital, a prefeitura lança, né, pela parceria com o Estado, eu olho, leio o edital e faço. A gente está executando vários projetos aqui no meu espaço agora, mas a minha dúvida é a Lei Rouanet, porque há uma fala que é muito difícil, que os projetos são difíceis, que é difícil escrever esse projeto. Então, assim, do zero, assim, como eu começo? A minha dúvida é essa, como que eu começo? Porque aqui, igual, aqui no estado tem um mapa cultural, a gente vai lá, cadastra, todo dia eu olho, tem vários editais que vão saindo todos os dias, mas da Lei Rouanet eu não sei nem onde ir. Então, assim, bem do zero mesmo, eu não sei nada, mas eu quero muito entrar nesse negócio. Bacana. Eu vou, né, nessa aula eu vou aprofundar um pouco algumas estratégias, alguns caminhos para fazer isso. Escrever projeto é algo que dá para fazer sozinho, tá? Mas eu vou falar, eu nunca escrevi um projeto. Eu sempre contratei gente para fazer, tá? Então, eu Eu, vou. Fato. eu já estou conversando com o pessoal aqui para que eu possa trazer a demanda de vocês que vão querer escrever projeto. Ah, isso eu Tá? quero muito. Porque eu vou te falar que não vale a pena. Assim, você. Na verdade, assim, ó, a gente que tá na frente do negócio, que tá. Você pode, obviamente, algumas pessoas têm habilidade e vão querer escrever seus próprios projetos, mas para mim faz mais sentido contratar alguém que faz isso, que tá sempre olhando as modificações da lei, que tem experiência, tem outros casos, sabe? Ó, isso aqui passa, isso aqui não passa, isso aqui faz, isso aqui não faz.
né? E no final das contas sai barato, porque tempo é dinheiro. Né? O tempo que você perde, às vezes, estudando, tentando escrever, batendo com a cara no muro, é melhor pagar alguém que você vai conseguir acelerar esse processo e ter logo esse projeto aprovado para você correr, captar e executar. Quando você está executando você já está escrevendo o próximo, né? É isso que eu quero. E com Sabe? esse contato aí, então. E vira algo cíclico, né? Eu falo que assim, um projeto são 3, tá? Uhum. E cada projeto são 2 contas, tá? Vai se acostumando. Eu abro meu aplicativo do banco assim, vai rodando tanta conta que tem, né? Tem que ser organizado. Mas por quê? Cada projeto tem 2 contas bancárias, uma de captação e uma de execução. Uhum. E cada projeto são 3, porque normalmente quando você está executando, você entra nesse ciclo, né? Você terminou um projeto, você está executando um projeto, você está prestando contas do anterior e você já está escrevendo o próximo. Você está com o próximo Entendi. aprovado, trabalhando para captar, você está executando e você está ainda respondendo a prestação de contas do outro, sabe? Então Entendi. exige organização, né? E exige equipe. Você não consegue fazer tudo sozinho, sabe? Uhum. É importante ir criando uma rede de pessoas e aí cada uma vai suprindo uma função e tudo isso, essa primeira arrancada, a gente precisa fazer um investimento. Mas depois que você aprova o primeiro, isso se autoalimenta, porque os projetos eles têm verba tanto de divulgação quanto de administração. Então, com a Uhum. própria verba de administração do projeto, você paga essa equipe que vai, sabe? Que vai fazer o próximo. Então, você fica num processo cíclico, assim. Entendi. Tem mais Show alguém de que bola. quer fazer uma pergunta? O, Você nos deu muita coisa para pensar, né? Então, o Fábio, eu acho Ah, que isso daí você vai falar com mais detalhe, talvez, na aula do domingo, mas a minha dúvida, que é um dos projetos que a gente já tinha o sonho de fazer aqui, e aí depois da sua aula no CAE lá já abriu mais ainda a mente, que era a questão da bolsa. As bolsas que hoje aqui na escola é uma das dificuldades que a gente está tendo. Porque assim, a gente tem muitos alunos que até pagam o nosso valor hoje, mas tem sim os que é baixa renda que às vezes não fecha a aula por conta realmente, às vezes, do custo, às vezes a pessoa não tem aquela condição. E quando você falou lá sobre o projeto que vocês têm aí, nossa, abriu um leque na nossa cabeça, porque assim, a gente sempre quis ter essa possibilidade de ter alunos, abrir realmente a possibilidade de outros alunos que a gente sabe que tem talento, que, tipo assim, até levaria o nome da nossa escola com a questão, tipo assim, do talento deles em projetos e outras coisas, só que às vezes ele não tem a condição de se manter aqui dentro. Aí eu estava até pesquisando algumas coisas sobre a Lei Rouanet lá. Quando são projetos assim, como que funciona? Você escreve um projeto, porque no caso de uma bolsa, ele não é por um período, ele vai, tipo assim, que nem um ano, 6 meses. Como que funciona isso daí? Quando você vai escrever, você já coloca o período já? nesse aplicações.cultura.gov, dá para brincar ali, tem um monte de gráfico, dá para ver qual região, quais projetos, dá para fuçar aí, entender um monte de coisa. Mas é mais para fins de consulta, assim, né? Às vezes, se você quiser prospectar, ver assim, dentro da tua região, quais empresas que destinam, sabe? Aí você já tem, você já vê qual empresa destina, para qual projeto ela destina. Você pode ir bater na porta dessa empresa que você já sabe que entende de destinação, né? Mas o caminho número 1 primeiro seria os teus contatos, teu relacionamento. Esse é o teu primeiro patrocinador, teus relacionamentos. Tá? Aí depois é prospectar, tá bom? Então, tomando os links aí mais para vocês né, poderem brincar ali. Legal. Aqui, as bolsas, nós tivemos já de 2 formas. Tem uma consultora bem experiente aqui de Joinville, que ela fala assim, que projeto é assim, a gente veste a noiva. Tá? A gente veste a noiva
conforme o projeto permite, entende? Então, não existe uma regra única, existem estratégias, sabe? Então, por isso que é um pouco difícil de responder a tua pergunta, porque tem que olhar caso a caso. Eu vou falar aqui como que nós já fizemos, né? Quando a gente decidiu fazer, que a gente começou a fazer as bolsas de forma voluntária. Na verdade, nosso trabalho com o coral, que depois foi desencadear tudo isso, começou com uma provocação de uma pessoa falando assim, por que vocês não atendem as crianças do lar, um lar aqui? Aí a gente falou, tá bom, vamos atender. A gente não quer ir lá, a gente quer que essas crianças venham aqui, porque a gente quer que essas crianças sejam integradas à escola e não trabalhar com elas segmentadas, né? E aí a gente foi cada vez pegando mais alunos ao ponto que a gente falou assim, não, a gente precisa ter as bolsas, senão não dá, né? Não tem como ser pai de todo mundo. E aí, e junto com isso veio a provocação de criar um instituto. Aí a gente criou um instituto, tá? Aí o primeiro projeto do instituto foi para fazer as bolsas. Foi o primeiro projeto do instituto. Mas nesse momento, a gente tinha o instituto e a nossa escola. As duas estavam em paralelo. Então, o instituto era o dono do projeto e tinha a verba, e ele contratava a nossa escola para dar as aulas. Entende? Então, por exemplo, esse é um caminho. Entende? O instituto, ele era dono do projeto e contratava a nossa escola para dar aula. E pagava tudo com... A escola era um fornecedor. Podia ser a nossa escola, como podia ser outra. Entendeu? Depois a gente migrou. Aí depois a gente migrou para uma modalidade dentro da Lei Rouanet que se chama plano anual. Tá? No plano... plano de manutenção. Tá? No plano de manutenção, você pode custear a manutenção do instituto. E aí entra o pagamento dos professores para dar essas aulas, aí entrou várias outras despesas, sabe? Então entrou até mesmo aluguel de uma unidade aqui, a gente paga pelo projeto, entende? Então, na minha primeira estratégia, eu colocava um valor da aula. Para eu dar aula para um bolsista, custa R$300. Então, o dono do projeto pagava para a nossa escola R$300 por aluno. Dentro dos R$300, estava tudo embutido, né? O custo do professor, da sala, tudo. Aí, depois, no modelo de plano de manutenção, aí os custos todos entraram no projeto. Aí eu pago separado. Aí no projeto tem o professor, a locação, a manutenção de instrumento, o coordenador, entende? Mas aí nesse de manutenção já não seria pelo instituto, ele já vai direto pela escola. Não, daí o instituto é o próprio Ah, tá. prestador, entendeu? Entendi. É o próprio No prestador. caso, os dois passa pelo instituto, no caso. Os dois formatos. Os dois que nós fizemos passou pelo instituto, Entendi. tá? Aí a gente tem que dar uma estudada na lei para ver como que a gente consegue fazer no teu caso, Entendi. entende? Porque eu andei lendo lá, só que isso daí eu teria que ver mesmo. Como eu não entendo, eu vi que dentro da modalidade lá da Lei Rouanet tem algumas coisas. Ele até fala desse negócio de plano anual, tem de manutenção, tem um outro nome lá também que é de longo prazo. Só que aí eu falei assim, eu vou perguntar, porque eu não entendi se Aham. tinha essa possibilidade de É. ser, ou se era direto. É, E, tem muitas possibilidades, assim. O ideal é a gente conseguir entender, assim, o que você quer desenvolver. Em sim, cima do que você quer desenvolver, a gente busca a estratégia de qual é o melhor caminho, entende? entendi. Entendi. Mesmo que às vezes não seja um caminho rápido. Vamos dizer assim, não, para fazer isso precisa ter um instituto sem fins lucrativos, vamos dizer, né? No meu município tem aqui o Fundo da Infância e Adolescência, excelente, tem dinheiro de sobra, melhor do que trabalhar com a Lei Rouanet,
Tá, mas precisa ter o instituto. Então tá. Então, primeira estratégia, dentro dessa estratégia, a primeira coisa, vamos iniciar o instituto. Sim, Aí tem o prazo de carência, normalmente precisa ter 1 ano de CNPJ ou 2. Então não é uma coisa assim para amanhã. sim. Em qualquer caso aqui é algo para o ano que vem. Entende? Esse seria o prazo mais curto. Para alguns casos é para 2027. Mas tem que começar. Se não começa, não der o primeiro passo, não vai Sim. nunca. Entendeu? Entendi. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Só elogiar a iniciativa, né? E dizer que fiquei aqui com ebulições aqui. Muitas ideias começaram, né? Então, a gente pensa muito com essa cabeça de projetos mais internos, né? Os recitais. A gente na escola aqui a gente tem essa escola aqui em Floripa que é aqui no sul da ilha. E a gente faz projetos sociais também, arrecadação de agasalhos, concertos didáticos. Tem uma proposta de também sair um pouco da sala de aula para ir até os lugares, mas sem fins lucrativos total, né? Então, muito mais por iniciativa social mesmo. E isso com certeza também traz uma mídia, traz um retorno. E agora a gente fez agora no final do ano, final do semestre, né, uma campanha de agasalho que levou um carro cheio para uma instituição e a gente já fez um pouco dessa ponte entre essa campanha do frio que normalmente tem e também com uma associação que trabalha com TEA aqui no sul da ilha. E com crianças carentes, a gente ofereceu uma bolsa. Então começou isso sem projeto, né? Mas isso pensado com projeto rentável é uma coisa muito mais interessante ainda, né? E essa possibilidade das empresas adotarem, por exemplo, você está falando com ou sem projeto de, sei lá, alguém apoia tantas bolsas. Uma empresa apoia 10 bolsas que inclui material e instrumento para o aluno e Sim. um plano anual, sei lá, isso é incrível, né? Nunca tinha parado É, e isso, parar para Leandro, pensar. isso que você está trazendo, no teu caso, já é excelente, entende? Porque você já tem, inclusive, um histórico, um portfólio, entende? Você já faz o trabalho, só que você faz o trabalho passando chapéu, entende? E existe dinheiro para isso, entende? Para incentivar isso, para impulso, para fazer o que você faz vezes 10, vezes 100, entende? Uhum. Para que você não precise ficar... Porque, assim, quem está no... A gente está acostumado a pensar na atividade social, na atividade do terceiro setor, como passar o chapéu, né? Pedir, cada um dá um pouquinho, a gente vai fazer. E existe dinheiro para fazer isso, entende? Destinado para isso. Então, o fato de você já ter um trabalho iniciado, isso te dá até uma vantagem, porque foi o mesmo caso que a gente já fazia. Aí no nosso projeto a Uhum. gente já fala, a gente já faz isso aqui, agora a gente quer fazer melhor. Né? Para fazer melhor, eu preciso acessar o dinheiro. E aí, aqui agora a gente parou de fazer, mas no Natal a gente fazia a doação de 2 quilos de alimento. Não, a gente faz Legal. ainda. Tô viajando. Uhum. Já tá, essa hora já começa a dar tilt na cabeça. Uhum. A gente faz. O ingresso é Ele é gratuito, solidário. mas o ingresso é gratuito. Se você for sem nada, você entra. Né? Mas a gente pede a adoção de 2 quilos de alimento. Meu, toneladas de Uhum. alimentos. Aí a Legal. gente faz, cada dia a gente chama uma instituição e essa instituição fica com os alimentos do dia. Então a gente faz. Legal. Pensa que assim, uma apresentação nossa de Natal, eu estou colocando no palco as crianças que são estudantes. Uhum. Só aí já está pago, né? Estou gerando Sim, uma experiência cultural para elas, artística, que às vezes tem profissionais que nunca subiram num sim, palco com uma estrutura que a gente coloca. Eu estou sim. entregando uma apresentação gratuita para a população. Eu estou arrecadando alimentos. A acessibilidade, né? Libras, audiodescrição, todas essas coisas. Estou movimentando a economia, né? Estou incentivando a economia cultural, porque o dinheiro do projeto é para pagar o aluguel do teatro, é para pagar Faz o girar. cenógrafo, o figurinista, né? E aí com isso, o que aconteceu com o passar do tempo?
a gente foi criando uma estrutura de pessoas ao nosso redor. Então, hoje eu tenho técnico de som, tenho produtor musical, tenho roteirista. Equipe, né? Você tem Massa. todas essas pessoas que, algumas que nem viviam só da arte, sabe? Mas aí e aí esse é o nosso desafio. A gente tem que ir movimentando essa economia, movimentando essas atividades para sempre ter alguma coisa, né? E aí esse ecossistema vai girando, né? E aí, com o tempo, aqui mudou muito a mentalidade da cidade. Assim, os governantes começaram a ver que a cultura, ela é economia, ela movimenta o turismo, ela gera dinheiro, né? E tem uma outra, assim, um outro benefício, que é manter o dinheiro no seu estado. Nosso estado, né, aqui de Santa Catarina, acho que é 14% do que se paga de imposto de renda volta para Santa Catarina. O restante vai para outros estados. Então, esse é o meu argumento número 1, quando eu bato numa empresa que eu não conheço. Eu falo assim, ó, só o fato de você deixar uma fatia maior do imposto em Santa Catarina já é um puta negócio, entendeu? E você não tem custo nenhum para isso. Nosso estado vai ser mais forte, nossa economia vai ser mais forte, as pessoas que estão aqui vão ter vai ter menos criminalidade, pessoas mais instruídas, só aí já está pago, entendeu? Mas aí ainda tem os benefícios E ainda todos. tem todos os benefícios, vai ter a marca. Então, mas é aquilo que eu falei. A gente precisa educar o mercado. As pessoas não têm essa visão, entende? Então é um trabalho de formiguinha, né? Não é um trabalho assim fácil. Você toma muito não, muita. Quando você toma um não ainda é bom. O duro é quando não responde, fica cozinhando. Sim. Ah, não, beleza, vai Não, pro próximo. Né? você aprende. Mas é possível, né? E acho que a prova de que é possível é que a gente fez aqui e vários outros, né, proponentes já conseguiram também ter um nível de Tá. maturidade como nós estamos aqui. Então, tenho certeza que vocês que estão aí ouvindo também têm essa possibilidade. Legal. Acho que é isso, né, Bruna? Senão a Valéria amanhã Gustavo. vai brigar comigo. O Fiquei Gustavo segurando quer o pessoal. falar. O Gustavo Ei. Sampaio, da Quero da falar. Ah, claro. Spotlight. Quero falar, mas é bem rapidinho, gente. Vou tomar Quando o cara liberdade é aqui. youtuber, você já vê, ó o fundo dele, iluminação. Esse aqui é meu escritório. Mas. Bom, eu vou rapidinho aqui dar um depoimento. Eu tive a oportunidade, eu sou da Spotlight Escola de Músicos em Santos, tive a oportunidade no mês passado de estar em Joinville, visitei a Arte Maior. A Arte Maior é uma daquelas escolas assim que a gente sonha em chegar um dia, sabe? É uma escola linda, super estruturada, um time de profissionais assim realmente impressiona muito. Tive a oportunidade de conversar com o Fábio lá, e a sensação que eu tenho é que o Fábio está disposto a mostrar o segredo do sucesso da escola dele, a forma como ele alcançou os resultados que ele tem de uma escola, e daí ele falou tudo aqui, né? Não só uma escola com muitos alunos, mas uma escola reconhecida, uma escola respeitada. Então, eu já estou inscrito desde o do congresso na aula de domingo, e eu acho que o que o Fábio traz para a gente também é uma reflexão interessante sobre a gente quer continuar sendo um professor de música que virou dono de uma escola, ou a gente quer ser um gestor, um empreendedor, um empresário do ramo de escolas de música, do ramo de cultura, do ramo de eventos. Então, acho que é um passo que eu acredito, Fábio, que não é para todo mundo, mas eu acho que é um passo que leva cada um dos que estão aqui, que entenderem que tem perfil para isso, que tem visão para isso, interesse nisso, acho que abre um caminho realmente muito, muito valioso para agregar no que a gente tem, e é muito claro quanto o Instituto agregou na escola Arte Maior, mas para agregar na gente, enquanto carreira, enquanto pessoas capazes de movimentar a economia do Estado, em gerar recurso para uma cadeia da cultura muito mais ampla do que professores e alunos. Enfim, acho que o potencial de impacto social que a gente passa a ter e sendo remunerado por isso, sendo, né, podendo crescer o nosso negócio, o nosso patrimônio pessoal, receber de maneira justa pelo trabalho que é feito. Então vejo muito potencial, estou animado para domingo. Acordar domingo cedo para ter aula não é em qualquer momento que eu me disponho a fazer isso, mas acho que vai valer bastante a pena, assim, mais do que o discurso do Fábio que eu pude ver lá, o que eu pude conversar com o time dele.
realmente algo impressionante. Não sei se vai servir para todo mundo, mas certamente quem se identificar com isso, acho que vai colher bons frutos aí num médio prazo, né? Como bem o Fábio falou, acho que não é uma coisa para já. Eu tô otimista, tô otimista. Quem sabe aí pro ano que vem, vamos ver. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado, Bruno. Legal, obrigado, Gustavo. Obrigado aí pelas tuas palavras. Também estou bem animado aí para ajudar vocês nesse processo. E talvez não tenha resposta para tudo, né? Mas eu, como o Gustavo falou, estou disposto aqui a ajudar mesmo, contribuir, né? E acho que um pouco de conhecimento aqui a gente tem já. A gente deu com a cara no muro aqui algumas vezes, né? E pelo menos aonde a gente errou eu consigo encurtar para vocês. Acho que só aí já paga muita coisa. Tá bom, gente? Obrigado, tá? Pelo tempo de vocês. Quem ainda tiver interesse, então, eu tinha o QR Code ali, ou chama aí o pessoal da CAEM e a gente se conecta. Tá bom? Obrigado. Bruna, Obrigada, quer Fábio. Em nome da algum... Valéria, eu agradeço o seu Obrigada, tempo, o Fábio. seu ensinamento, agradecer todo mundo que participou ao vivo e que vai ver depois, né, no YouTube, porque está gravado. Boa noite, pessoal. Obrigada por tudo. Fechou. Boa noite, Obrigado a obrigado. vocês. Fábio. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Bem, Fábio.